Olá, você está no canal Os Federais do Ensino Papo Trânsito e o papo de hoje é: a CNH foi recolhida. E agora? Mas, vamos ser sinceros, hoje em dia, com tudo digital, CNH no celular e tal, adianta alguma coisa o guarda recolher aquele pedacinho de plástico? Sabe, será que essa medida ainda faz algum sentido ou é só costume? Para a gente entender essa história direitinho, a gente vai passar por 4 pontos-chave. Primeiro, vamos discutir se a CNH física serve para alguma coisa hoje. Depois, a gente entra nos tipos de suspensão e na punição mais pesada de todas, a cassação. E, para fechar, um assunto super importante: a defesa de quem trabalha dirigindo, o motorista profissional. Então bora lá, direto ao ponto. Aquela CNH de papel ou de plástico, né? Ela perdeu a vez? O que vale mais hoje? O documento que a gente tem na mão ou o que está lá registrado no sistema? Olha, a resposta é bem simples. A CNH digital, aquela que fica no celular, tem o mesmíssimo valor legal que a impressa. Na real, se o agente conseguir checar tudo pelo sistema, nem precisa mais carregar o documento físico. E isso, meu amigo, muda tudo. E aqui está o pulo do gato, a parte mais importante de todas. O que manda de verdade é o seu status lá no sistema Renasce. É esse o sistema que diz se você pode ou não dirigir. É lá que o bloqueio acontece para valer. Não interessa se a CNH física está na sua carteira, na sua casa ou com agente de trânsito. Pois é, o recolhimento físico virou uma medida secundária. É mais um ato simbólico, sabe? A punição de verdade, aquela que te impede de pegar no volante, acontece no mundo digital, lá dentro do sistema. Ok, então a gente já entendeu que o sistema é quem dá as cartas. Mas como que uma pessoa pode ter o direito de dirigir suspenso por esse sistema? Basicamente, existem dois caminhos principais que podem levar a essa dor de cabeça. O primeiro, todo mundo conhece, é a famosa suspensão por pontos. Pensa que é tipo um jogo, cada infração que se comete vai somando pontos no prontuário. Se estourar o limite num período de 12 meses, já era, a habilitação é suspensa. E olha só, com a lei mais recente, essa pontuação mudou um pouco. Funciona assim: se não houver nenhuma infração gravíssima, o limite é de 40 pontos. Cometeu uma gravíssima, opa, já cai para 30. Cometeu duas ou mais, aí o limite desce para 20 pontos. Agora, tem uma seção importante, hein? Para quem tem o EAR na carteira, ou seja, quem exerce atividade remunerada, o limite é sempre de 40 pontos, fixo. Agora, o segundo caminho, esse é bem mais direto e mais pesado. São as chamadas infrações autossuspensivas. O nome já entrega, né? Uma única infração dessas já é o suficiente para abrir um processo de suspensão. Não importa se o placar de pontos estava zerado. E a gente está falando de coisa séria, viu? Tipo, dirigir depois de beber, correr mais de 50% acima do limite de velocidade, pilotar a moto sem capacete ou, pior, não prestar socorro no acidente. Qualquer uma dessas já pode dar uma suspensão direta, de cara, que pode chegar a 12 meses. Mas, se você acha que a suspensão é ruim, segura essa. A situação pode ficar ainda mais séria. Estamos falando da cassação da CNH. Pensa nela como a penalidade máxima, a mais severa que existe no nosso Código de Trânsito. E olha que interessante, existem dois tipos de cassação. Tem a administrativa, que o próprio Detran aplica, geralmente quando alguém é pego dirigindo com a CNH já suspensa, sabe? E tem a judicial, que aí o buraco é bem mais embaixo, porque é um juiz que decide dentro de um processo criminal. E essa diferença é fundamental, tá? A cassação judicial não vem por uma multa qualquer. Ela está ligada a um crime de trânsito, como, por exemplo, causar um acidente fatal por imprudência. É uma consequência de uma condenação criminal, não de uma simples infração. Bom, e tudo isso nos leva a uma situação bem delicada, que é a realidade de muita gente. E quem usa a CNH para trabalhar, para botar o pão na mesa? Como é que fica a defesa do motorista profissional nesse caso? Pensa comigo, um motorista de aplicativo, um caminhoneiro, um entregador. Para essa galera, a CNH não é só um documento, é a ferramenta de trabalho. Agora imagina suspender a CNH dessa pessoa por causa de uma dívida, por exemplo. Não parece meio contraditório? Tipo, criar um problema para tentar resolver o outro. Então, a defesa desses profissionais se apoia num argumento muito forte: o direito ao trabalho, que está lá na nossa Constituição. Os tribunais superiores, tipo o STJ, já têm um entendimento firme sobre isso. Eles dizem que, se a CNH é um instrumento de trabalho da pessoa, tirar esse documento dela é uma medida desproporcional, ou seja, o castigo acaba sendo muito maior que o erro cometido.
A lógica por trás disso é bem simples, mas é poderosa. Como é que a pessoa vai pagar uma dívida se você tira dela justamente a ferramenta que ela usa para ganhar dinheiro? Não faz sentido. Suspender a CNH de quem depende dela para viver acaba criando uma bola de neve, um problema que não tem fim. Então, para a gente fechar as contas aqui, a grande mensagem é essa. Hoje em dia, o que realmente diz se uma pessoa pode ou não dirigir é o status dela lá no sistema. O documento físico, não importa se é o de plástico ou digital no celular, é só um reflexo do que está registrado eletronicamente no Renasce. E isso tudo deixa uma pergunta no ar, né? Com um mundo cada vez mais digital, será que todo mundo sabe como está a situação da sua própria CNH hoje? Dá uma olhadinha no status da habilitação de vez em quando deixou de ser só uma boa ideia e virou quase uma obrigação. Fica aí a reflexão. Federais de Ensino, um papo melhor para um mundo melhor. Produzido por J. Nascimento. Se você gostou deste conteúdo, deixe seu like e siga as nossas redes sociais Federais do Ensino Papo de Trânsito @gmail.com.